que está em Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21, para nossa meditação nessa noite. Desde já peço que vocês me compreendam. Eu vou usar o celular que não deu tempo de eu imprimir meu esboço. Então, eu vou estar usando até concluir ele ali. Quem ficou me observando viu que eu estava escrevendo. Não estava no WhatsApp, tá? Longe de mim essa coisa de entrar nessa casa para congregar com vocês e estar ligado ou conectado em um outro lugar que não seja com vocês e os céus. Eu não teria coragem de apresentar para o Senhor um culto deformado, um culto misturado, um culto desconectado do Espírito. E peço a você que tem celular aí, que você desligue ele, põe aí no modo avião e pode até usá-lo para a Bíblia e tudo mais. Eu, por exemplo, que já estou ficando mais novo, a vista quase que já não consegue mais capturar as letras do livro, mas o celular é uma bênção, né? Que aumenta, fica bom de enxergar. Vamos lá, Marcos 10, versículo de número 21. Ou melhor, eu vou tratar só do versículo de número 21. Mas para nós fazer uma leitura contextual, vamos ler então do versículo 17 ao 21. Ok? Mas vou trabalhar só uma frase do versículo 21. Nos diz assim a palavra do versículo 17, então, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem. O evangelista Mateus diz que esse homem era um jovem, certo? Então, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pensa na dimensão da pergunta. Imagina o interesse desse indivíduo. Ele queria saber como ele podia herdar, ter direito à vida eterna. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Por que tu diz que eu sou bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. É claro que a pergunta de Jesus visa buscar nele a compreensão da sua visão de Cristo. Quem é Cristo? É um homem comum? É um cidadão comum? É o enviado de Deus? É o filho de Deus? Ou seria o próprio Deus em carne? É interessante. Jesus diz para ele: Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. É interessante porque Jesus pegou o conjunto da lei, todo o conjunto da lei do Antigo Testamento e colocou para ele o uso natural do religioso. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Jesus pega todo o conjunto da vida religiosa desse indivíduo. Aí é interessante. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo
tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Só isso aí eu tenho feito, isso aí é a minha vida, isso aí eu sou dedicado para o cumprimento do não matarás, do não adulterarás, do não furtarás, do não dirás falso testemunho. Eu sou zeloso dessa coisa. Eu cuido dos meus lábios e não falo mal dos outros. Eu não mato, nunca matei, nunca roubei. Ele falou para Jesus isso. E Jesus, olhando para ele, o amou. É interessante essa frase. O amou. Por quê? O Paulo vai escrever lá na frente, na carta aos Romanos, e ele diz que o cumprimento da lei, do não matarás, do não furtarás, do não falarás falsos testemunhos, tal, o cumprimento da lei é o amor. Jesus está indagando ele e Jesus está amando ele. Jesus está cumprindo todo o conjunto da lei enquanto fala com ele. E ele acaba de dizer para Jesus que aquilo ele tem guardado, e Jesus o amou. E disse, falta-te uma coisa. É só até aqui a minha leitura. E o tema da mensagem nessa noite é, falta-te uma coisa. É interessante porque quando nós vamos avaliar a nossa vida, nós vamos perceber que muitas coisas faltam em algum momento. E há mesmo coisas que faltam em momentos que não podem faltar. Às vezes coisas simples, às vezes coisas pequenas, mas que fazem diferença e que trazem grandes prejuízos para o indivíduo. Né? Imagina uma porquinha, um parafuso essencial na suspensão de um automóvel, né? Uma mangueira de gás que não foi trocada na data correta e que pode explodir. Às vezes falta um botão e deixa nós numa situação tão terrível, né? Dependendo de onde o botão vai, ele envergonha a gente e deixa a gente numa situação horrível por falta daquele botão. Às vezes falta uma agulha e um pedacinho de linha que podem consertar um rasgo, entende? E nos ajudar muito. Então, a questão de faltar uma coisa é muito interessante. Porque dependendo do que está faltando, pode ser até que não dá para a gente tocar a vida. Às vezes falta dinheiro, às vezes falta amor, às vezes falta perdão, às vezes falta tolerância, às vezes nos falta paciência, às vezes nos falta coerência, né? Às vezes nos falta verdade, às vezes nos falta uma vida sem máscara. Enfim, as coisas nós poderíamos ficar discorrendo aqui sobre várias coisas que podem nos faltar e que são, assim, coisas necessárias. Eu anotei algumas também aqui, eu anotei uma chave, uma moeda. Você já foi estacionar o carro e não tinha uma moedinha? Você não teve que dar umas 5, 6 voltas na quadra? Não dava para parar. A vaga ali, tudo por falta de uma moedinha, você não pode parar. Né? No contexto nosso aqui, este indivíduo, esse homem jovem, segundo o evangelista Mateus, príncipe, segundo o evangelista Lucas, zeloso da lei de Deus, religioso,
conhecedor da teologia da sua época, indivíduo irrepreensível dentro da sua igreja, indivíduo que talvez fosse tido como um exemplo entre os seus, posto que os mandamentos estavam sendo tratados por ele como algo essencial a ser guardado, e ele guardava-os, mas que carregava na alma um vazio, porque religião não preenche a alma, teologia não satisfaz a alma. Quer saber? Dogma não satisfaz, mandamento não satisfaz. Conhecimento bíblico. E aí eu estou falando da letra pela letra. Conhecimento bíblico não satisfaz a alma. É bom lembrar que Jesus diz que o que faz o homem ter vida de verdade é a palavra de Deus. E muitas vezes os indivíduos, na investigação da Bíblia, esquecem a palavra de Deus. E aí você pode me dizer assim, mas espera aí, irmão Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus? Não. A Bíblia contém a palavra de Deus. Agora eu preciso ir nela garimpar a palavra, ouvir a palavra. Eu preciso ir nela ter conhecimento do que Deus de fato diz. Porque tem coisas nela que são históricas. Tem coisas nela que são só o relato histórico de algum acontecimento. Você vai pegar o livro das crônicas, o livro dos reis, e quanto relato histórico? Lá entre os relatos históricos tem a revelação de alguma coisa que Deus falou. E quando Jesus disse para Satanás na tentação do deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele não estava dizendo que o homem vive de toda a Bíblia. Ele estava dizendo que a vida humana precisa de pão, por causa do corpo, e precisa ouvir o que Deus fala. Às vezes nos falta ouvir o que Deus fala. Às vezes nós conhecemos o Salmo 119 inteirinho. Eu vi um homem vir saudar a igreja e numa demonstração de memória excelente, ele saudou a igreja com o Salmo 119 de cor. Aquela saudação não acabava mais. Porque o Salmo 119 é o salmo mais longo. E ele saudou, começou do versículo número 1, que eu nem sei qual é. Entendeu? Que eu tenho dificuldade de fazer isso que ele fez, a minha memória não é tão boa quanto a dele. Também não sei quanto tempo ele ficou decorando aquilo. Porque às vezes, para dar uma demonstração de capacidade mental, entende? Esquece de pesquisar a essência espiritual. Tem essas coisas. Conheci um homem que citava toda a Bíblia. Entendeu? Até brincavam com ele, acho que Divaldo conheceu também. E brincavam com ele, vem cá, quando tinha alguém que estava teimando sobre alguma coisa, diziam assim, chama o irmão fulano para dar uma surra de Bíblia nele. E aí ele pegava tudo quanto é versículo, ele tinha decorado, mas isso é só capacidade mental. Existem muitos indivíduos assim. Existem advogados que têm a Constituição toda decorada, o Código Civil brasileiro todinho decorado, sabe? Citam tudo de cor. Mas isso não é espiritualidade. Isso não me dá vida eterna. Mesmo quando o que eu estou decorando é Bíblia. Então você entende? Aquele moço conhecia os mandamentos, ele conhecia toda a Torá, todos os livros do Antigo Testamento. Estava instruído em toda a cultura judaica e dentro da cultura judaica estava instruído dentro de toda a religião judaica.
estava tão bem informado, estava tão bem inteirado das coisas, incluindo das coisas de Deus. Olha que coisa interessante, ele estava tão inteirado das vontades de Deus, dos mandamentos de Deus, mas faltava uma coisa para ele. Faltava uma coisa. E eu fiquei imaginando como é difícil. Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa incrível, a gente pode se iludir por causa do se reunir, por causa do que lê, por causa do que aprende. Tem alguns até que se orgulham, achando que sabe mais do que o outro. Eu já vi disputas entre crentes para ver quem sabia mais da Bíblia. Às vezes alguns se acham tão sabidos que nem gostam de ouvir os mais simples. Já vi irmão deixar de vir em reunião porque quem vai pregar é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Numa percepção de que ele parece que aquilo ali já sabe o que aquele tem para falar. Tal indivíduo não compreendeu ainda que a qualquer momento Deus pode usar um outro qualquer de uma forma diferente, de uma maneira poderosa, numa direção do Espírito Santo. Por isso nós precisamos estar atentos a qualquer um que vai falar. Quando nos falta o discernimento espiritual, quando nos falta a consciência espiritual, nós podemos criar mecanismos, entendeu? Que nos impedem de herdar a vida eterna. E às vezes está faltando só uma coisa, um pouquinho mais de humildade. Tem gente que vai ficar do lado de fora porque faltou humildade. Tem gente que não vai herdar a vida eterna porque faltou simplicidade. Tem gente que não vai herdar, é a palavra de Jesus. Olha só, quando eu olho esse moço, um príncipe, um homem rico, um homem que não tinha falta de nada, conhecedor das Escrituras, zeloso pelos mandamentos, mas só pelos mandamentos segundo a letra. Ele não era aprofundado no espírito do mandamento. Você entende? É possível que alguém conheça a Bíblia todinha, como eu já ouvi. Meu pai conhece a Bíblia toda, irmão Adilson. Pena que ele não anda com o Senhor. Minha mãe não para de ler a Bíblia, já leu a Bíblia 10 vezes, irmão Adilson. Leu a Bíblia 10 vezes. Pena que ela não para de falar mal dos outros. Meu pastor, irmão Adilson, olha, é um homem inteligente. O irmão precisa ouvir ele. Quem ouve ele fica admirado da sua sabedoria. Pena que ele está desviando dinheiro da congregação. Irmão Adilson conhecia um pregador, olha, ele é excelente. Irmão, precisa ver como ele coloca a história, cada assunto da Bíblia, ele tem o conjunto histórico do assunto, ele diz onde foi escrito, o ano que foi escrito, ele fala todas as coisas daquele assunto, irmão Adilson. Só pena que é molestador de criança. Irmão Adilson, conheço uma pessoa, olha, gostaria até que o irmão conhecesse também. É uma pessoa extraordinária, PhD em teologia, doutor em divindade, mestre, irmão, em ciências espirituais. Pena, irmão Deus, que ele é adúltero. Falta-te uma coisa. Você consegue entender o que estamos falando aqui? É a mensagem de Jesus para nós nessa noite. Falta-te uma coisa.
que está faltando para ti? Eu anotei aqui algumas coisas que eu achei interessante, né? Primeiro, Jesus detectou o problema do jovem. Faltava ali uma coisa, só umazinha. Aquele jovem chamou Jesus de mestre, mas não quis ser seu discípulo. Aquele jovem chamou Jesus de mestre. O que já passou de gente nessa casa que me chamou de mestre. Eu me sinto parecido com Jesus às vezes, porque ele chega, irmão, nunca ninguém falou como tu falasse. Eu já nem dou bola para isso, porque eu já sei que a emoção do momento não diz a razão do futuro. Ah, irmão Adilson, ali é diferente. Fica 2, 3, 4 meses, vai embora. Se nós fôssemos juntar todos que já passaram aqui, cheio de elogios para o irmão Adilson, entendeu? Nós tínhamos que ter 4 casas dessa para agregar o povo que já passou nos elogiando. Graças a Deus que eu nunca me inflei com um elogio nenhum. Eu sei bem quem eu sou. E não me deixo levar por elogio. Nunca liguei para elogio. Graças a Deus. O Senhor me deu um coração que pôde discernir que o elogio ou é a revelação de alguém que está contente com o que está recebendo, ou simplesmente é a lisonja de alguém que não sabe o que fala para a gente e não elogia. Tem os dois lados. Tem a pessoa que está elogiando porque gostou da gente de verdade, porque achou legal o que a gente está fazendo, o que está executando, mediu, discerniu, e aí valeu. Mas é só um elogio também. Não me engrandece. E o outro simplesmente elogia porque não tendo o que falar, elogia. Elogia e vai embora para não voltar mais. Elogia aqui e fala mal da gente ali. Está cheio disso. Então ele chegou lá cheio da razão, bom mestre. Entendeu? Ele reconheceu que Jesus era um mestre. Não foi outros que disseram para ele, ó Jesus, o mestre de Nazaré. Não, ele se aproximou e tem uma coisa. A Escritura diz que ele se aproximou de Jesus correndo. Ele veio com pressa até Jesus. Só que não se tornou um discípulo de Jesus. Vê como as coisas enganam. Outra coisa que eu anotei aqui. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não conhecia o Deus dos mandamentos. Que problema? É aquilo que eu estou falando da Bíblia. Tem uma porção de gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Tem uma porção de gente que conhece o Evangelho. Tem gente até que quer dar aula para o outro a respeito do Evangelho, mas não conhece o Evangelho. Não conhece. Conhece a letra. Conhece a letra. Aquela letra que o Paulo disse que mata. A letra mata. E como é que a letra mata? Ela tanto mata nas suas ordenanças. Ah, irmão Deus, mas a letra que mata é a letra da lei. Não, senhores. A letra do Evangelho também mata. A letra do Evangelho manda arrancar olho, manda arrancar braço, manda arrancar pé, mão. Ela também mata. Se ela fosse olhada só na letra, ela acaba com o indivíduo. A letra do Evangelho manda o sujeito se suicidar. Ah, meu Deus, agora não, isso aí não está escrito, não está? Manda o sujeito se crucificar. A letra do Evangelho manda o sujeito se pregar na cruz. Ele manda o sujeito se anular, se extinguir, se acabar. E se for fazer só pela letra e não entender o espírito da palavra de Deus, o indivíduo se acaba. E está cheio de gente que já se acabou porque foi só na letra. Só na letra. Não entendeu o espírito. Por isso está escrito, a letra mata. O espírito é que vivifica.
Olha só. Nós fomos chamados para ser espirituais. Certo? Nós não fomos chamados para seguir a rotina da letra. Nós somos chamados para seguir a vida no espírito. Como foi colocado aqui na quarta-feira, andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne. Essa é a grande verdade. O moço conhecia os mandamentos, mas não conhecia o Deus dos mandamentos. Consequentemente, não conhecia o espírito dos mandamentos. Terceiro, ele desprezou o tesouro no céu por causa de um tesouro na terra. Porque ele deixa Jesus exatamente quando Jesus diz: só falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois tu vem e segue-me. Jesus acabou com ele, porque o seu tesouro era terreno. O seu coração era pela matéria. O seu coração não conseguia se desvincular da matéria. E não tem como seguir Jesus agarrado na matéria. Pode escutar aqui, ó, essa noite. Estou dizendo para todos vocês o que o Evangelho diz para mim. Só é possível seguir Jesus desligado da matéria. Conectado à matéria, agarrado, entesourando a matéria, apegado na matéria, é impossível seguir Jesus. Não é difícil de seguir, é impossível. Eu preciso me desapegar. Mas essa é uma outra mensagem, tá? Eu preciso me desapegar da matéria para me apegar ao espírito. Outra coisa que eu prestei atenção é que esse indivíduo, ele foi um caso único. Ele foi o único caso de alguém sair triste da presença de Jesus. Veja que coisa interessante. Todas as outras pessoas saíram de perto de Jesus alegres. Até porque a Escritura diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Mas esse indivíduo saiu da presença de Jesus triste. Porque ele teve que fazer o cálculo. Ele teve que raciocinar e pensar: eu faço o que Jesus diz? Abro mão de tudo que tenho? Ou deixo Jesus para lá e fico com o que eu tenho? Ele teve que fazer esse cálculo. E foi interessante porque ao fazer o cálculo, ele preferiu ficar com a matéria, com o que ele tinha, e ficar sem Jesus. O que naturalmente já foi invadido por uma tristeza imediata. Falta-te uma coisa? O que te falta? O que nos falta? O que eu preciso fazer para ter mais alegria? O que eu preciso fazer para ser mais firme? O que eu preciso fazer para ter mais abundância de vida em mim? O que eu preciso fazer para que haja em mim o gozo celestial? O que te falta? Segundo ponto aqui. Algumas coisas que podem faltar ou estar faltando a nós. Primeiro, talvez uma coisa que não sabemos. Quando nós lemos João 9:25, nós encontramos aquele cego de nascença, foi curado e quando colocado em aperto e interrogado, se ele confiava em Jesus, se ele defendia Jesus ou não, ele disse: olha, se ele é de Deus, se não é de Deus, eu não sei.
Ele não sabia ainda. Eu não sei. Faltava ali o conhecimento. Faltava ali o conhecimento das coisas de Deus. Eu disse, eu não sei. Uma coisa eu sei. No caso dele é o contrário, ele só sabia uma coisa. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei dizer se ele é de Deus, eu não sei dizer se ele não é de Deus, eu não sei discutir as coisas da vida dele, eu não sei discorrer sobre ele, eu não sei o valor dele no sentido para vocês, religiosos. Uma coisa eu sei, é que ele me abriu os olhos. Ele me abriu os olhos. Talvez falte para alguns entre nós também conhecimento de quem é Jesus. Por que segue a Jesus? Por que se aproximou de Jesus? Talvez falta mudar a motivação. Porque alguns se aproximam de Jesus com a motivação errada. Quantos que vieram para Jesus por causa até da pregação errada? Porque se como ministrante da palavra eu ficar aqui anunciando que Jesus vai dar carro, Jesus vai dar casa, Jesus vai dar salário melhor, alguns são iludidos e começam a correr atrás disso. E aí se aproximam de Jesus pela motivação errada. Entendeu? Mas é preciso nós termos a motivação certa. Talvez o que esteja faltando para alguns, melhorar a sua vida espiritual, crescer espiritualmente, ter expandida a sua consciência, aumentado o seu entendimento e viver uma vida sem altos e baixos, porque é possível viver uma vida sem altos e baixos, afinal, uma das ações do Messias, profetizado pelo profeta Isaías, é o aplanar do caminho. Todo outeiro será abaixado e todo vale será exaltado, diz o profeta Isaías. Ora, se todo outeiro se abaixa e o vale sobe, fica um plano. Quem segue Jesus de verdade, orientado corretamente, tem uma vida plana, sem altos e baixos. Mas alguns ainda vivem altos e baixos. Uma hora estão todo pentecostais, outra hora viram tão frio, entende? Que parece que nem conheceram o Senhor ainda. Uma hora está todo animadão para evangelizar Itajaí todo, né? Quer ganhar Itajaí para Jesus. Outra hora estão lá embaixo que nem ele não quer mais seguir Jesus. Essa vida de altos e baixos é o resultado de falta de conhecimento. É o resultado da falta de entendimento. Porque muitas vezes, iludido por pregações equivocadas, nós nos colocamos a servir a Jesus de forma errada. Nos aproximamos chamando ele de bom e vamos embora triste porque ele disse que falta uma coisa. Não é assim? Nós chegamos cheios de razão. Quer ver quando tem a pregação que é oriunda da teologia do determinismo. Eu determino que esse jovem vai namorar comigo, diz a moça. Eu determino que aquela menina bonitinha, é engraçado que ninguém determina nada para feinha. Eu determino que aquela menina bonitinha vai ser a minha esposa. Eu determino. Que determina o quê? Que determina o quê? Entendeu? Mas é oriundo de mensagens equivocadas, mensagens erradas, mensagens que não são a palavra de Deus, com as quais Deus não está comprometido. E aí se aproximam. E quando vê que o tempo vai passando e a menina não é dele, e o menino não vai para ela, entendeu? Tem um determinismo de carro, de casa, de emprego, né? Tem um determinismo que parece até macumba. O cara chega lá no escritório bonito, olha a empresa, diz, eu vou trabalhar nessa empresa aqui. Quem é o encarregado aqui? É aquele lá, já está perdendo lugar, em nome de Jesus. Irmão. Entendeu? O determinismo leva ao egoísmo. E o indivíduo que não sabe nada de Jesus pensa. Então Jesus chega para ele e diz, meu filho, falta-te uma coisa.
que falta? Falta conhecimento. 2, talvez falta alguma coisa para fazermos. Quem sabe tem alguma coisa que depende do que vamos fazer, né? Alguma coisa que nós precisamos realizar na nossa vida. Talvez a vida não está legal e até o comprometimento da vida eterna está aniquilado na nossa consciência porque nós não estamos fazendo o que é para fazer. No Salmo 103, versículo 1, o salmista diz assim, ele diz, olha, bendize minha alma ao Senhor. Ele bendiz a Deus. Tantos crentes que não bendizem mais a Deus. Tanta gente diz, olha, eu vou cultuar o Senhor. Essa palavra culto, eu estou tentando extinguir da minha vida. Entendeu? No sentido de transformar o nosso encontro em culto. Porque para mim o culto já começou de manhã. Toda essa palavra que estou falando para vocês, meditei nela o dia todo. Meditei, é meu alimento todo dia. Entendeu? Meditação de dia e de noite. É o resultado. Eu não deixei para vir me alimentar só agora. Quantos leram a Bíblia hoje em casa? Levante a mão só para eu dar uma olhadinha. Olha aí o número. Mínimo. Mínimo. Quantos almoçaram hoje? Por favor, levante a mão quem almoçou. Ai, que medo de levantar. Levanta-se e faça, é bom fazer exercício. Olha lá. Aí, todos almoçaram. Tem alguém que não almoçou hoje? Tem alguém que não almoçou? Não vi ninguém. Tem um? Aonde? Olha lá, não almoçou. Uma pessoa, só uma pessoa não almoçou. Olha que coisa interessante. Vocês entendem? Nós estamos prontos para a carne. Nós estamos longe do Espírito. Falta-te uma coisa, aproximar-te do Espírito. A maioria dos crentes não bendiz mais a Deus, mas não bendiz porque não se alimenta de Deus. Então não fica falando coisa boa a respeito de Deus. A maioria dos crentes hoje só deixa Deus para a hora que o filho está com problema. O esposo está meio brabo hoje, a esposa não acordou bem, ou porque está acontecendo um imprevisto no trabalho, está ameaçado de ser mandado embora. Aí começa a orar, e não tem, só tem pedicho. Não tem gratidão. Não tem gratidão. Não bendiz ao Senhor. É isso ali, bendizo a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha só. Veja que expressão. Tudo que há em mim. O que há em mim, meu Deus? O que tem em mim? O que forma a minha essência? O que carrego? Que tipo de pensamento existe em mim? Qual é o fruto da minha meditação? Que tudo que há em mim bendiga o Senhor. Bendizer a Deus. Às vezes, nós não estamos entrando no reino porque falta-nos bendizer. É xingamento. Xinga o esposo, xinga a esposa, xinga o amigo, xinga o patrão, xinga o presidente, xinga o prefeito, xinga os vereadores, xinga tudo. Xingamento, xingamento. E aí vem para Jesus, vem para o culto. Ó, culto. Porque tem alguns que só cultuam agora mesmo. Eu vim para o encontro congregacional. Eu vim para formar a igreja hoje aqui, ó. Entendeu? Mas o culto já começou cedo. O culto começou cedinho. Aí tem gente, eu fui no culto hoje, mas estava tão pesado. Ele foi no culto? Como? Como é que é isso? Entendeu? Está leve para quem está sempre bendizendo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa.
Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado, a esposa, pelo esposo. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento que adquiri, pela tua palavra que vem a mim todos os dias. Obrigado pelas instruções. Obrigado, Senhor, pela luz da minha vida. Obrigado, Senhor, pelos teus conselhos, pela tua demonstração. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Porque se não fora as tuas misericórdias, há muito que eu já teria sido destruído. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. E sai, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Está faltando gente andar nas ruas de Itajaí, bendizendo a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Oh, glória a Deus, bendito seja Deus. Quando entro no carro, pode ser velho, pode ser novo. Oh, eu não tenho carro, eu estou saindo. Lembro-me quando ainda jovem, aceitei Jesus, estava recém-casado. Não tínhamos carro, nossa rua toda de pedregulho. E eu li na Bíblia que existia um sacrifício que a gente poderia oferecer ao Senhor, um sacrifício de louvor. E era um dia pela manhã, quando eu fiz essa leitura e eu saí de casa, eu não sabia ainda bem dizer ao Senhor, eu pensei que tinha que ser só as palavras religiosas, aleluia e glória a Deus. Era tudo que eu sabia. E eu ofereci um sacrifício de louvor. E eu saí. Quando o pé direito ia para frente, eu dizia aleluia. E quando ia o esquerdo, dizia glória a Deus. Sim, lá de dentro, andando. Andei aquele dia todo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando voltei para casa, eu não falava mais aleluia nem glória a Deus. Eu falava em outras línguas. Porque um gozo do céu inundou a minha alma, o meu coração. Oh, glória a Deus. Penso que algumas pessoas que passaram por mim pensaram que eu estava doido. Mas eu estava mesmo doidinho por Jesus. A minha alma estava faminta de Deus, desejosa de Deus. Oh, quem sabe o gozo que te falta é por uma coisa. Falta-te uma coisa. Bendizer ao Senhor. Engrandecer ao Senhor. Parar de reclamar, parar de olhar para os defeitos, parar de apontar o que está faltando lá em casa e começar a dar graças pelo que tem. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tem pai e mãe que ficam xingando os filhos, eles não abençoam os filhos. O que eu faço, irmão Adilson? Porque lá em casa, olha, irmão, está uma tribulação. Parece que o inimigo entrou lá em casa. Tem crente que fala isso. Deixou o inimigo entrar. Deixou o inimigo entrar. Tira ele, irmão, sabe como? Bendizendo a Deus. Bendizendo a Deus. Para de amaldiçoar, para de xingar, para de falar mal do que é teu. Lembra-te, Deus te fez sacerdote ou sacerdotisa da tua casa. Abençoa os teus. E tu verás a glória de Deus sobre a vida deles. Tu te alegrarás com o que Deus fará na tua família, se tu bendizer os teus. Chucarabagalabachanda. Oh, aleluia! Louve a Deus, bendiga a Deus. E você se alegrará no Espírito. É preciso sair da inércia religiosa que se instala até na casa dos amigos. Como, irmão Deus? Aqui também. Inércia religiosa, costumes religiosos, vida religiosa, fria, apática, sem fruto. É preciso evoluirmos, é preciso chegarmos a Deus com inteira certeza de fé e bendizer o seu nome.
Aleluia! Então nós experimentaremos a glória do reino de Deus sobre a nossa vida. Essa é a verdade. Ou nós vivemos uma vidinha, faltando-nos uma coisa. Ou nós vivemos a plenitude do andar com Jesus. Aleluia, mergulhado no seu espírito, inundado por suas águas espirituais, batizados no Espírito Santo. Aleluia, vivendo as alegrias de um reino que o mundo não conhece, mas que o Pai Celestial reservou para todos aqueles que o amam e guardam as suas palavras. Essa é a verdade. Oh, glória a Deus, experimente essa graça na sua vida, vê o que está faltando e diga, Senhor, se é preciso eu vender as coisas, eu vendo as coisas. Claro que você está me entendendo. Se é preciso vender meu egoísmo, eu vendo meu egoísmo, Senhor. Aliás, eu dou de graça, lanço ele no lixão da vida, para sair leve na tua presença, vivendo o teu querer em mim. Seja feita a tua vontade. Oh, bendito seja Deus. Talvez nos falta examinarmos as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 13, quando ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado em Deus, da soberana vocação. Sabe, alguns estão perdendo a vida eterna, porque não conseguem esquecer das coisas. Não conseguem deixar para trás as coisas. Quantos casamentos acabados, porque os cônjuges, os envolvidos, não conseguiram esquecer. Carregaram por anos, 20, 25 anos, 30 anos, carregaram a mágoa, o ódio, a revolta. Não conseguiram esquecer. E ao se aproximar de Deus, querer as coisas de Deus, diz, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Falta perdoar, falta esquecer, falta deixar para lá. Não tem vida nova com coisa velha. Jesus não faz reforma na vida da gente. Jesus gera a gente de novo. Ou nós nascemos de novo, ou nós ficamos de fora. A velha criatura não herda o reino de Deus. O evangelho não cabe na velha criatura. Então nós precisamos ter esse cuidado de nós não viver com coisa lá de trás, com coisa que ficou lá. O que é para deixar para trás, fica para trás. Quer saber, irmão, não gosto nem de testemunho dos irmãos que contam o que eram lá atrás. Aquilo não me interessa mais. O que era, já era, não tem mais valor nenhum. Ainda que tenha pastor que chama, vem ex-macumbeiro, ex-drogado, ex-não sei o quê. Olha, a nova criatura não tem lembrança das coisas passadas. Não é assim que está escrito? Quem está em Cristo Jesus, tudo se fez novo, as coisas passadas já eram. Já eram. Tem pastor que acha uma glória o gadareno vir dizer que tinha uma legião de demônio, como é que ele fazia no cemitério. Para mim não tem glória nenhuma saber o que macumbeiro fazia no cemitério. A glória tem em uma nova criatura surgir no meio de nós e começar a viver Jesus e se apresentar como luz do mundo e sal da terra. Isso é que é legal. Mas tem gente que fica impressionada com as histórias de ex-tudo. Entendeu? Eu era o ex-elevador, né? Tinha o escadinha, tem um ex-elevador. Entendeu? Então, né? Eu era o ex outra coisa qualquer. Eu era o ex não sei o quê. Meu filho, cala essa boca, não precisa contar o que tu era. Conta o que tu é. O que tu é agora, hein? O que tu é agora? Ah, irmão, eu sou um filho de Deus. Olha, eu sou um homem, uma mulher, lavado, remido no sangue de Jesus, batizado no Espírito Santo.
seguidor do Cristo, amigo de Jesus, eu estou indo em direção a Canaã celestial. Ah, meu irmão, estou em direção aos céus, eu vou me encontrar com Deus. É uma nova vida. Mas igrejas cheias para ouvir, entende? O sujeito contar as porcarias que ele era, as nojeiras que ele foi. Isso não me interessa. Falta-te uma coisa. O que te agrada servindo Jesus? Você consegue deixar as coisas de lá para trás? Esquece-se das coisas que ficaram para trás. Talvez também falta-nos saber pedir. Quem sabe falta saber pedir. Salmo 27, versículo 4. O salmista disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor. É interessante. Ele fala de uma coisa. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Você está vendo ali escrito? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. E o que ele queria? O quê? Uma carruagem nova? Um trono? Não estava querendo um palácio novo? Não. Quem sabe vitória sobre os seus inimigos? Não. O que ele quer? Você entende? Onde é que o Senhor mora? Os 2 primeiros discípulos de Jesus, quando seguiram Jesus, Jesus olhou para trás. Eles estavam seguindo Jesus. Jesus disse: o que buscais? E eles disseram: mestre, onde moras? Onde moras? O salmista disse: eu já sei onde o Senhor mora. E eu pedi para ele: eu quero morar na casa do Senhor. No figurativo ele está falando lá, olhando o templo. Mas figuradamente ele queria estar na congregação dos justos, na congregação dos santos, no lugar onde Deus ministra a verdade, onde o Espírito Santo trabalha para mudar a nossa vida, aonde ele dá injeção de ânimos em indivíduos desanimados, aonde ele planta esperança em corações desesperançados. O que o salmista estava querendo é estar no lugar aonde Deus reina, aonde Deus faz as coisas, aonde ele muda as vidas, aonde ele insere novos pensamentos e gera fé para a salvação. É isso aí. Talvez nos falte saber escolher a boa parte. Lucas 10, versículo 42. A história de Maria e Marta. Talvez nos falte fazer a escolha de Maria. Simplesmente ouvirmos Jesus. Mas assim, vem comigo, ouvir, dá ouvidos. Não só prestar atenção, mas aceitar o que ele fala. Não só ficar admirado com os feitos de Jesus, com as maravilhas de Jesus, mas o que ele está falando? O que? O que Jesus está dizendo? Eu quero para a minha vida. Como é que é? O que ele está falando ali? Está mandando que é para orar para vir um reino? Eu quero o reino. Como? Não é para chegar mandando, é para dizer, seja feita a sua vontade, é assim que eu vou orar. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu ela. Só uma coisinha. Ouvir o mestre. Dar ouvidos ao mestre. Amém? O que está faltando hoje? Anotei algumas perguntinhas para mim que quero repartir com você. O que está faltando para nós? Será que está faltando aceitar a Cristo? Você já aceitou Jesus de verdade? Eu já aceitei, irmão. Eu fui lá na frente, olha, 5 pastores botou a mão na minha cabeça, entendeu? E eu disse que aceitei Jesus, eu já me batizei nas águas, agora eu sirvo Jesus. Será? Será que é só isso mesmo? É assim, é? Mas não é assim, irmão. Não é desse jeito, irmão? Deus, não.
Tem gente que nunca veio aqui na frente e aceitou Jesus de verdade. Aceitou o que ele fala. Aceitou o que os seus mensageiros falam. Essa história boba, mística, entende? De que tem que sair de lá, vir aqui numa amostragem, como troféu para pregador, é tudo bobagem. Tudo bobagem. Aceitar é aqui. Eu quero isso aí, eu quero essa vida, eu estou afim dessa vida. Ninguém nem viu. Ah, mas se com a tua boca tu confessar, tem que confessar, mas a confissão é natural. Desde que eu o aceitei, não consegui mais parar de falar nele. Agora tem gente que veio para frente e recebeu as mãos dos pastores sobre a sua cabeça e foram para casa e nunca falaram de Jesus para ninguém. Estão escondendo do patrão faz um ano. Esconde dos pais. Tem alguns que escondem dos pais. Ai, irmão, não, assim, para não perder o meu pai, para não perder meu filho. Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, mulher, marido, filho, parente, amigo, por amor dele, do evangelho, não é digno dele. Eu não tenho que esconder de ninguém que eu sirva a Jesus. Jesus também disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que não me confessa diante dos homens. Que significa aquele que esconde o que é. Que finge que não é o que é. Não é digno dele. Você está entendendo? Receba a palavra de Cristo na tua vida. Ah, irmão, isso é verdade. Falta eu aceitar Jesus. Falta eu parar de discutir com Jesus. Porque tem alguns crentes que eles discutem com Jesus. Tem discípulo que discute com o mestre. Vocês já viram que tem discípulo que quer ensinar o mestre? Tem discípulo que ele se prepara todo para encarar o mestre, né? E ele vai discutir com o mestre. Aí ele vem para o encontro e ele vem pronto para discutir com o mestre. Ele não cala a boca para aprender. Ele é um menino que fala toda a vida. Ei, me chamou de menino nessa noite. Que bom. A esperança para ti. Falta-te uma coisa. Crescer. Mas então, com o mestre não se discute. Tem gente que discute, mas isso não é bem assim também. Quem é que consegue? Tem gente que tenta anular a palavra de Jesus neles. Quem é que consegue fazer como Jesus diz? Outro dia, ninguém vive o que Jesus falou disso. Eu disse, para aí. Ninguém vive, não. Fale por você. Você não está vivendo, né? Eu não consigo viver. E eu fiquei esperando para ele perguntar para mim, tu consegue? Ele não perguntou. Não perguntou. Você entende? Claro que eu consigo viver o que Jesus propõe. E eu espero que você consiga também, porque é um absurdo alguém dizer que o que Jesus propõe é difícil. Difícil é andar com a carga das mágoas, dos ódios. Difícil é andar errado. Difícil é viver no pecado. Difícil é esconder a verdadeira identidade. Difícil é viver mentira. Difícil é cair no abismo. Difícil é se perder na escuridão. Isso é ruim. Agora, andar na luz, caminhar direito, fazer o que é certo, ser honesto, né? Andar como é para andar, amar as pessoas, perdoar, deixar para lá. Meu Deus, como isso é simples. Como isso é fácil. Por isso que Jesus disse que o jugo dele é leve. O fardo é leve, o jugo é suave. Ele falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Andar comigo é fácil, é leve, é tranquilo. Eu não dou um monte de carga, não dou um monte de dogma, eu não ponho sobre vocês um montão de ordenança. Não, eu só aponto o caminho que vocês devem andar. Eu digo como vocês devem viver. E aí vocês vão na força de vocês. É leve.
Oh, glória a Deus. Depois que eu descobri isso, nunca mais briguei com a Gui. Entende? Porque ficou mais fácil viver em paz com ela. Procurei viver bem com os meus filhos. Porque como é bom ter amigos em casa. Comecei a ver que é maravilhoso viver em paz com os meus irmãos. Nós não temos discussões lá em casa. Entre eu e os meus irmãos. Nos respeitamos. Nenhum de nós se acha maior do que o outro. As pessoas ficam admiradas porque nós, basicamente, a maioria de nós mora no mesmo terreno. Então tem as casas tudo juntas. E um respeita o outro. As pessoas se admiram. Poxa, interessante, vocês vivem aí. Não tem problema aí de família? Se não tem. Aqui só tem alegria de família, tem prazer de família, tem união de família. Porque é assim que Jesus mandou viver, nós aprendemos. Você me entende? Que coisa boa os relacionamentos com os amigos dentro do padrão cristão. Talvez esteja faltando voltar para casa. Talvez alguns esteja faltando voltar para casa, tão como o pródigo, passando trabalho por aí, e o papai do céu esperando você. Quem sabe tem que tomar a decisão do pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Talvez seja isso que esteja faltando. Será que falta perdoar alguma pessoa? Que seja um passo de fé. Sabe de uma coisa? Vou mudar a minha vida. Pela fé em Jesus. Já ajudou tanta gente, já deu força para tanta gente, eu vou mudar. Talvez seja isso que esteja faltando. Conclusão. Não saia daqui essa noite como o jovem rico. Triste. Mas faça um pacto com o Senhor nessa noite. Senhor, o que está faltando mesmo, Senhor, na minha vida? E aí é uma análise individual. Cada um faça a sua própria análise. Poxa, para mim está faltando isso aqui. Então faça o que está faltando. Arrume, conserte. Peça para Deus restaurar você. Peça para o Senhor dominar você, controlar você, trabalhar em você. Ah, Senhor, falta mudar assim esse lado aqui do meu caráter. Peça para Ele nessa noite, fale com Deus. Tem uma canção, eu não sei cantar, mas talvez a Edna. Vem enquanto Deus te chama e tu sentes seu amor. Se do céu poder derrama para salvar o pecador. Bem a Deus, a Jesus, entregar seu coração. Oh, aleluia. E terá glória a Deus. Eu convido vocês a ficarem em pé. A perfeita salvação. Se da vida tens o fardo, oh glória a Deus. Vida tens o fardo. Oh, aleluia. Se da vida tens o fardo e tua alma triste estás, crê em Deus, não
seja tardo, que Jesus te salvará. Venha Deus, a Jesus, entregar seu coração, e terás sua luz, a perfeita salvação. Bem baixinho aí. Este mundo desandando. O Senhor quer salvar nessa noite. Salvar crentes e descrentes. O Senhor quer ajudar você, Ele quer abençoar você. Ele preparou esse encontro para falar conosco. Eis uma oportunidade de não ficar fora do céu. O Espírito Santo tem testificado no meu coração que não muito depois destes dias, o Senhor voltará. Como diz Paulo, com poder e grande glória. Ele virá buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. E nós não podemos escutar do Senhor, não devemos estar incluídos entre os que escutam, falta-te uma coisa. Eu tenho refletido e tenho pensado como será triste para alguns ter caminhado um longo tempo e descobrir no último passo que lhe falta alguma coisa. Quem sabe alguns serão como Saul, rei de Israel, que no fim dos seus dias perdeu a presença do Espírito. Terminou se suicidando pela angústia de alma. Ou como Judas Iscariotes, que andou 3 anos e meio ao lado de Jesus, comeu dos pães multiplicados pelo Cristo, dos peixinhos entregues pelas próprias mãos da palavra da vida, mas que equivocou-se no seu último passo e escolheu a matéria ao invés do Espírito. Que triste, que lamentável. Enquanto falava aqui, durante todo o dia, enquanto meditei nessa palavra, lembrei-me de Ananias e Safira, 2 pessoas que ficaram de fora do reino, porque o seu último passo foi um passo de mentira, de acordo mentiroso, de acordo maligno. Nessa noite, o Senhor nos dá a oportunidade de darmos o passo certo. O passo com propósito, o passo de compromisso, o passo de fervor, um passo calculado, pensado e determinado para servir a Jesus. Eu quero orar com você. Você que quer Cristo, abrace-o nesse momento em seu coração, pela fé. Você que já tem Jesus, mas que está te faltando esse negócio aí. Tu sabes o que falta. Eu sei que nessa noite o Espírito Santo iluminou várias consciências aqui. E cada um deve ter se enxergado. Porque é isso que a palavra faz. E triste daquele que pensou em outro. Mas feliz daquele que recebeu a palavra do Evangelho para si mesmo. Eu digo triste daquele que pensou em outro, porque tem gente que ouvindo a palavra pensa, é para o meu marido. Essa palavra devia ser para minha avó. Essa palavra devia ser, olha, a minha vizinha tinha que estar aqui. Cuidado, seu infeliz. A palavra é para ti. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para falar contigo, para falar comigo. A palavra é para nós. Não é para outro, é para nós. Fale com Deus agora. Te entrega a Deus em oração. Converse com o Senhor. Fale com Ele. Fale da tua vida.
Confesse diante dele a tua necessidade. Diga o que tu enxergou, diga o que tu precisa. Peça ajuda, peça socorro, clame ao Senhor. Enquanto você vai orando por você aí, eu vou orar por você, vou orar por uma amiga que em casa, através do Facebook, está pedindo ajuda. Sandra Maria Pires. Ela precisa de uma cura. Vou orar por outros que, não podendo entrar em contato, estão nos ouvindo e aguardando também ajuda da parte de Deus. Você que está em casa, também faça o seu pacto com Deus. Nós vamos orar também pelo pastor Ildeomar, lá de Joinville, que já cooperou conosco várias vezes. Ele descobriu, tem um tumor no seu intestino, mas está confiante em Deus. Nós vamos orar também pelo Cauê. O Cauê está aqui. Este jovem que está aqui na frente. Chega aqui, Cauê. Vem aqui perto do irmão Adilson. Vem cá. O Cauê, ele precisa de ajuda. E ele pediu para nós orarmos por ele. Ele está enfrentando um problema e não está conseguindo ir para a escola. Já esteve conversando com psicólogos, mas não conseguiram êxito. Mas ele pediu para a mãe: leva eu lá, o irmão Adilson vai orar. E a igreja vai orar. E ele acredita que vai receber a ajuda do Senhor. Então nós vamos orar nessa oração também pelo Cauê. E eu creio, viu, Cauê? O Senhor vai te dar coragem, força. E você vai vencer. Amém? Vamos falar com Deus, irmãos. Pai do céu, nessa noite, anunciei o teu evangelho como o teu Espírito trouxe ao meu coração. Dele não me desviei nem para a esquerda, nem para a direita. Oh, aleluia! Não temi os homens, nem busquei ser por eles considerado. Mas temi a ti, Senhor, e a tua palavra anunciei com verdade. Para que todo aquele que crê, Senhor, seja salvo no nome de Jesus. Eu agora falo contigo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, e te peço ajuda para os meus irmãos e irmãs, tantos que estão aqui nesta casa, quanto aqueles que em casa estão ouvindo a tua palavra, meu Senhor, através das redes sociais. E tem ecoado a voz do teu Cristo, que ecoou para aquele jovem rico, também tem ecoado nos dias atuais, e hoje precisamente para todos nós, dizendo: falta-te uma coisa. Pelo teu Espírito, revela ao teu filho, à tua filha, a mim, a nós, o que nos falta, porque diferente daquele moço, eu quero vender o que tenho, eu quero abrir mão do que tenho, eu quero Cristo, eu quero a tua presença maravilhosa, eu quero a vida contigo, porque de que adianta o homem, Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oh, nesta noite eu quero, Senhor, perder a minha alma para ti, para que tu então dê a ela, Senhor, a vida eterna. Quero tudo que tu tens para mim, quero os teus conselhos, quero a tua orientação, quero os teus mandamentos, quero as tuas ordens, eu quero a vida que tu propõe para nós, Senhor. Eu recebo a tua palavra, meu Senhor, no meu coração e quero vivê-la. Não me importa o mundo, não me importa a matéria, não me importa o ter ou não ter, não me importa, Senhor, os adversários, não me importa o que possa me fazer o homem, me importa é tu, Senhor, tu és a minha vida, tu és o que eu preciso, em ti eu encontro alegria, em ti eu encontro a paz. Creio que meus irmãos e irmãs aqui nesta noite também estão fazendo a mesma decisão. Creio que
teu Espírito tem batido na porta de cada coração e dizendo: deixa Jesus entrar, deixa Jesus reinar, deixa Jesus viver em ti, deixa Ele ser a tua vida. Oh, glória a Deus. Por isso eu clamo a ti, Senhor. Ajuda a cada um que aqui veio, abençoa cada um no seu particular, que ergam-se nessa noite os teus filhos com alegria para te servir de inteiro coração, meu Pai. Deus, também eu oro pelo Cauã, que está aqui pertinho de mim, este meu amigo e irmão, que tem enfrentado uma guerra dentro de si, Senhor, e que tem, por um motivo que tu sabes, sido afligido lá no colégio, tendo traumas e dificuldades de sair da sua casa, meu Pai. Oh, Kadarabachalabagai, aleluia! Eu creio em ti como o Deus de ontem, hoje e eternamente. Tu abençoaste crianças, Senhor, quando passaram perto de ti. Eu coloco a minha mão sobre o meu irmãozinho, crendo que tu és poderoso para mudar todas as coisas na vida do Cauã, ou do Cauê, Senhor. Ajuda ele, meu Pai. Ajuda esse filho, que ele um dia possa voltar nessa casa para testificar que mudou a sua vida, que foi transformada a sua vida, Pai. Que seus pais se regozijem, que seu irmão, irmãos e irmãs, amigos e amigas, se regozijem no teu feito na vida desse meu irmãozinho. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Eu oro pelo pastor Ildeomar, meu Senhor, meu amigo, teu servo, nosso irmão, cooperador na tua obra, que está enfrentando uma batalha agora com seu corpo físico. Tu és Deus poderoso. Ah, meu Deus, quando eu olho para ti, todas as coisas ficam tão simples. Oh, aleluia! Pode um câncer se enraizar, pode as suas raízes atingirem todos os órgãos de um homem, percorrer seu corpo, dominá-lo por dentro, mas com um olhar teu também pode desaparecer. Oh, glória a Deus, tu és o Senhor, para ti não há impossível. Aleluia, em o nome de Jesus, abençoa o meu irmão, meu Pai, com saúde, com cura, se assim for a tua vontade, meu Pai. Querido Deus, eu oro pela Sandra, a Sandra Maria Pires, que também está precisando de saúde, está precisando da tua ajuda, meu Pai. Abençoa esta filha, Senhor, que pediu socorro nessa noite, pediu oração. Dá saúde para ela. Sara a tua filha das suas enfermidades, pelos méritos do Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus.